A humorista brasileira Fernanda Arantes denunciou nas redes sociais ter sofrido preconceito durante atendimento de uma funcionária da companhia aérea Lufthansa, no aeroporto de Berlim, na Alemanha. A brasileira relata que na Alemanha existe muito preconceito contra latinos e explica o constrangimento que ela sofreu. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. História que não é nem um pouquinho legal, mas que infelizmente é recorrente. Infelizmente, Sophie, e a gente precisa falar sobre uma coisa que aconteceu muito quando a brasileira questiona a atitude que a atendente da empresa teve com ela na Alemanha. Muitas pessoas nos comentários disseram para ela coisas do tipo: então tá fazendo o quê? Morando na Alemanha, morando na Europa, tá fazendo o quê? E teve um outro vídeo que ela gravou expondo uma coisa, que é o seguinte: ela não está errada em estar em qualquer lugar. A pessoa que cometeu aí o suposto preconceito, que a tratou de forma diferente por ser brasileira, ser latina, é que, de fato, não deveria ter essa conduta. Eu concordo plenamente, Sofia. Vou te pedir para trazer primeiro o vídeo da humorista, da brasileira, que teve aí uma sensação que foi destratada, e ela disse que foi humilhada pela atendente da empresa aérea na Alemanha, por gentileza. Um vídeo dele. O pessoal sabe que eu moro em Berlim, eu sou brasileira. Eu tô indo pro Brasil, tô indo fazer show, tô indo trabalhar. Tô aqui no aeroporto de Berlim, ó. Cheguei 2 horas antes. Não tô conseguindo fazer o pagamento da mala extra, porque a gente tem que viajar com equipamento. Comprei minha passagem pela Lufthansa, nunca vou de Lufthansa. Tava na fila da classe econômica, a moça que atendia na primeira classe esvaziou a fila dela, ela me chamou, eu fui lá. Expliquei pra ela que eu não tava conseguindo comprar online. Tava falando em alemão. Ela não tava me entendendo. Eu perguntei se eu podia falar inglês. Ela falou que não. Ela falou, não, já tá falando em alemão até agora vai falar alemão. Aí eu falei, eu não consigo. Eu não tava conseguindo me expressar, sabe? Aí eu peguei e falei assim, não, eu só preciso de ajuda, porque eu não tava conseguindo. Comecei a explicar em inglês, ela falou, eu falei, você pode só me ajudar, eu faço online. Aí ela falou, esse não é meu trabalho. Eu falei, desculpa, eu achei que era o seu trabalho. Aí ela falou assim, olha, você tinha que estar grata que você é da classe econômica e eu que atendo a primeira classe estou falando com você. Essa hora ela pegou meu passaporte e ela viu do Brasil. E aqui eles têm muito preconceito com latinos, muito, muito. E aí ela viu meu passaporte e falou, olhou assim e falou, e eu não vou mais te atender, pode voltar pro seu lugar. Que em inglês ficou bem claro que ela queria. Te juro por Deus, ela começou a gritar. Pega suas coisas e volta pro seu lugar. Meu Deus, que raiva de mim. Eu peguei minhas coisas. Eu voltei pra fila. E eu esqueci a mala porque eu tava muito nervosa. Ela começou a gritar e vem pegar a sua mala. Aí eu voltei pra pegar. Ela falou assim pra mim, você devia usar óculos pra ver se você se enxerga. E volta pro seu lugar. E não me atendeu. Todo mundo na fila viu o que estava acontecendo. É muito humilhante as pessoas. Eu achei que você, como uma empresa alemã, você já tinha aprendido a respeitar todo mundo. Você não aprendeu? A gente vai ter que te ensinar. Olha, gente, vocês nunca me viram aqui fazer um vídeo desse. Dai, você tá mutada. Perdão, não estava conseguindo desmutar. Obrigada, Sofia. É um relato forte, é um relato de quem sofre uma violência e muitas vezes não sabe o que fazer diante daquela violência. Eu imagino a sensação paralisante.
E ela gravou esse vídeo logo em seguida, quando ela ainda estava no aeroporto, mas teve uma não resolução por parte da empresa, mas tem uma outra informação que foi acrescentada pela brasileira quando ela já estava no Brasil. Ela explica o que aconteceu depois dessa gravação de vídeo, depois dessa publicação. Vou te pedir para trazer o segundo vídeo dela também, por favor, Sofia. Vamos lá. Tem um vídeo chorando por conta do que aconteceu comigo na Alemanha, na companhia Lufthansa, enquanto eu tava embarcando pro Brasil pra vir fazer show. O vídeo repercutiu muito, trouxe uma atualização pra vocês de como a gente tá com o caso. Depois que a colaboradora da Lufthansa pegou meu passaporte, viu que eu era brasileira e se recusou a me atender, eu perguntei o nome dela e ela falou que não era obrigada a me falar o nome dela. Eu voltei pra outra fila, outra colaboradora viu todo o ocorrido, me chamou, fez o despacho ali da minha mala e perguntei pra ela o nome dessa colaboradora que tinha feito isso, tinha gritado. Ela falou que não estava autorizada a passar. Eu pedi pra falar com o supervisor. Expliquei pra ele toda a situação. Eu falei pra ele que tinha uma câmera bem em cima do guichê onde eu fui atendido. Solicitei pra ele que ele visse na câmera e ele simplesmente disse pra eu fazer um registro online. E aí eu perguntei o nome dela e ele se recusou a me passar. E aí eu perguntei o nome dele e ele se recusou a me passar também. Tendo em vista tudo isso e conhecendo os meus direitos, eu liguei pra polícia alemã. A gente tem um número de emergência lá, como se fosse o nosso 190. Expliquei o caso pra eles, eles me passaram um novo número, que era diretamente com a polícia. Eu liguei pra eles, expliquei o caso. Informaram que eu deveria falar com a central de polícia que existe dentro do aeroporto de Berlim. Então eu fui falar com essa polícia que fica no aeroporto de Berlim, expliquei todo o caso pra eles. Estava tentando ser forte pra não chorar na frente dela. Mas nessa hora eu não consegui mais, comecei a chorar. Eu fui pra delegacia. Eu expliquei pro moço lá o que tinha acontecido e aí ele falou que eu deveria esperar o delegado mesmo pra gente poder abrir ali um processo. Só que isso levaria mais ou menos 30 minutos. Eu perderia o meu voo e assim, tem um mês de show pra fazer, gente. Tem uma equipe envolvida, eu simplesmente não poderia perder, né, o voo. Eu perguntei se eu poderia fazer isso. Em outro momento, ele falou que poderia. E aí, eu fui pegar o meu voo. Pedi pra vocês marcarem a Lufthansa. E a Lufthansa, ela me mandou uma mensagem dizendo que está averiguando a situação. Mas até agora, não me deu nenhuma solução. E assim, gente, as pessoas falaram assim, por que você mora lá? Se você passa por isso, vai embora. Eu não sou a pessoa que tá errada. Se eu tivesse desistido em todas as vezes que alguém fez alguma coisa assim pra mim, não teria nada. Eles têm que melhorar enquanto empresa, enquanto pessoas, enquanto sociedade. E ninguém mundo quieto. Por mim e por todas as pessoas que passam isso diariamente, eu não vou ficar quieta até isso ser resolvido. Eu agradeço demais cada comentário. A gente pensa que, principalmente a Alemanha, depois de tudo que aconteceu, eles tinham aprendido, mas aparentemente alguns não. Vai respeitar o Brasil, sim. A gente não vai parar. Estou aguardando o posicionamento da Lufthansa. É isso, Sofia. A Lufthansa, né, certamente vai se posicionar diante do que aconteceu. Mas uma coisa é um fato. Eu vi várias pessoas comentando, como eu já disse, primeiro que a brasileira não deveria estar na Alemanha, já que ela sabe que lá existe um preconceito contra latinos. Isso é um absurdo, porque ela estando ou não naquele local, o preconceito vai continuar existindo. Então, a gente não combate o preconceito ou a violência apenas não estando naquele lugar. O segundo ponto é que a gente realmente precisaria entender que, nesse caso, se há uma violência, se há uma tipificação penal, essa empresa ela precisa se responsabilizar, ela não pode tratar, e ela opera no Brasil, né? Ela traz brasileiros, ela não pode tratar desta forma uma população de um país, inclusive, que ela também opera, que ela também entra. Então, ela precisa respeitar os brasileiros. E um terceiro ponto, Sofia, que eu acho que é o principal nisso tudo, é ver quantas pessoas estão atacando a vítima. Diferente do que acontece, inclusive, quando são outras empresas. A gente já falou de outras empresas aqui que as pessoas disseram, poxa, já aconteceu comigo, ou overbook, etc. e tal, mas nesse caso especificamente, essa jovem, nas redes sociais, pelo menos, em alguns lugares que eu acompanhei, ela sofreu e não houve vampetaço na empresa. Não que a gente esteja convidando aí ninguém para fazer vampetaço, mas não houve esse vampetaço na empresa. Então, me surpreende como parece que a gente anestesiou diante do mau atendimento, do mau tratamento ao redor do mundo. Chocante, né, Sofia?
Total, Dai, total. Eu realmente confesso que me surpreende que tenha gente olhando dizendo, ela que vá para outro lugar, não sei o quê, porque, gente, é, a gente aqui tá falando principalmente com brasileiros. Eu conheço o nosso público, eu sei que tem algum público aí de Portugal que nos assiste, mas mais de 95% do nosso público é brasileiro. E, gente, vocês vão ficar presos dentro do seu próprio país? Vocês não vão querer conhecer outros lugares do mundo? Porque isso aí, qualquer brasileiro que sair do Brasil, você não precisa morar no exterior. Qualquer brasileiro que sair do Brasil por qualquer razão, seja por trabalho, por férias, etc., tá sujeito a passar. Tá sujeito a passar. Então, é algo que não deveria ser aceitável para um brasileiro ver outro brasileiro sendo tratado dessa forma em lugar nenhum do mundo. E com relação à Lufthansa, eu acho que você foi cirúrgica, Dai. Ela opera aqui no Brasil. É uma empresa que opera aqui no Brasil. Aliás, uma empresa que opera aqui no Brasil, tratando um brasileiro dessa forma, deveria estar sendo pressionada não só pelo povo brasileiro que vai lá, quem sabe, mostrar o carinho do povo brasileiro para eles nos comentários, não só pela própria humorista, mas deveria estar sendo cobrado, inclusive pelo Estado brasileiro, porque mexeu com um cidadão brasileiro. Então não é aceitável isso de maneira alguma. Agora, tem um ponto aí que realmente eu acho que dá pra gente comentar, que é um pouquinho a questão de que a hora que você pode vir tem uma parte do povo brasileiro que acha que esquece que é brasileiro. Não estou falando do caso específico dela, não conheço essa humorista, não sei nada sobre ela. Mas tem um pessoal que poderia muito bem se ver nessa situação como chá revelação. De achar que porque meu bisavô era de tal país, porque eu sou branca, de olhos azuis, etc., não vou passar por isso. Meu amigo, a hora que eles se pedirem teu passaporte, já era. Se você é brasileiro, você vai ser tratado como tal. Mas enfim, é isso, Dai. Mais alguma coisa? Não, só cobrar realmente que a ANAC também se posicione, né, sobre isso. Eu diria que a partir do momento que é um caso de xenofobia contra o brasileiro, não é nem só a ANAC, o próprio Itamaraty é que está se posicionando. Vamos ficando por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saia daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.